Voltando, meu povo, falando de alteração do contrato de trabalho nos aspectos das alterações objetivas, e agora vamos falar alterações no tocante à jornada. Meu povo, jornada de trabalho está determinada com limite constitucional no artigo 7º, incisos 13 e 14. Né? A gente sabe que a Constituição estabelece o limite de jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, né, para os trabalhadores urbanos e rurais. Facultada a possibilidade, né, de compensação de jornada, né, ou de redução de jornada, desde que seja por instrumento normativo coletivo. Então tem que ter acordo ou convenção coletiva de trabalho para que haja a compensação ou para que haja a redução de jornada com a redução do salário, conforme a gente tem visto aí nesses períodos de pandemia. Houve uma grande celeuma no tocante à redução salarial, se poderia ser a redução salarial e a redução de jornada, se poderia ser por instrumento individual ou coletivo. A melhor doutrina, até porque a própria Constituição estabelece, é que a redução de jornada com redução salarial deve observar instrumento normativo coletivo. Então eu tenho limitações estabelecidas na lei para essa modificação, mesmo em tempo de pandemia, até porque a própria medida provisória 927, conforme eu já tinha falado para vocês em outro material, ela estabelece a respeitabilidade das normas constitucionais. Então esbarraria nessa questão da norma coletiva. Embora haja, né, entendimentos contrários, no sentido de que a própria redução de jornada e a redução salarial, consequentemente pela proporcionalidade, poderia ser por instrumento individual entre empregado e empregador, esse não é o melhor entendimento, esse não é a melhor observação, salvo o melhor juízo a ser analisado pela medida provisória que pede para respeitar a Constituição Federal. Mas é algo muito novo, a gente lá na frente vai ver quais são as consequências aí dessa medida provisória em virtude do Covid-19, tá certo? Falei para vocês também, só para fazer a menção do artigo 14, do inciso 14 do artigo 7º, que fala dos turnos ininterruptos de revezamento. Nós vamos estudar isso quando trabalharmos jornada de trabalho. Para quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, é uma jornada de trabalho extenuante, porque você pode trabalhar parte do dia, parte à tarde, parte à noite, e aí a tua jornada de trabalho é possível que você chegue a trabalhar inclusive à noite, pela madrugada. Estabelece a Constituição o limite de jornada de 6 horas diárias para esse pessoal que trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Então, mesmo que haja qualquer alteração nisso, tem que ser através de instrumento normativo coletivo. É a própria determinação constitucional para isso, ok? Então, vem a pergunta: eu posso mudar, eu, empregador, unilateralmente jornada de trabalho do obreiro sem que haja modificação salarial? Aí, gente, quem é que não quer ganhar a mesma coisa e trabalhar menos? Então, parta do pressuposto de que não haverá prejuízo para o obreiro nesse sentido, tá certo? Então, só se houver por parte do empregador uma redução salarial, com a redução de jornada com a redução salarial, aí sim eu tenho que ter um instrumento normativo coletivo permitindo isso. Todavia, se for unilateral pelo empregador, sem modificação da remuneração, a alteração ela é válida, ela é lícita. Mas imaginemos que esse empregador, arrependido do que fez, queira modificar a situação. Olha, tu vai continuar ganhando mesmo, mas infelizmente você vai ter que trabalhar novamente o mesmo horário que fazia antes. Essa alteração ulterior, aumentando a jornada de trabalho, tá? Mantendo aí o salário do empregado como era anteriormente, não é possível. Não é possível porque é uma alteração prejudicial, tá? Salvo nos casos em que eu estou falando de servidor público. Eu coloquei para vocês aí a OJ, tá? É a OJ 308 da SDI 1 do TST, que com relação à mudança de jornada de trabalho de servidor público, não há que se falar nessas observações que nós estamos colocando, se é prejudicial ou não ao obreiro, redução ulterior, com mantença de salário. Por que com relação ao servidor a gente não pode fazer isso? Diz a própria OJ que essas alterações com relação ao servidor estão sujeitas, tá, ao princípio da legalidade. Então, para o servidor, tudo que se faz, que se deixa de fazer, é em virtude de lei, né? Os princípios da administração pública aí são extremamente
relevantes. Quem não lembra do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Só recapitulando isso para vocês, tá? No tocante aquela modificação que eu já havia falado em sala de aula para vocês quando a gente tratou de princípios lá atrás. Digamos que o obreiro ele trabalha em jornada noturna, né? De 10 horas de um dia a 5 horas da manhã do outro dia, das 22 às 5 horas, e ele percebe aí, em virtude de trabalhar nessa jornada, o chamado adicional noturno de 20% em cima do valor da hora diurna. Então, quando a gente fala do cara que trabalha nesse horário, do empregado que trabalha nesse horário, que recebe adicional noturno, se o empregador resolver modificar a jornada de trabalho dele, tirar ele dessa jornada de trabalho das 22 horas às 5 e colocar ele para trabalhar pela manhã, né, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, e retira o seu adicional, né, noturno. É possível? Há uma previsão jurisprudencial com relação a isso, e a gente sabe que a súmula 265 do TST permite isso. Isso é uma das facetas do jus variandi do empregador. O que é o jus variandi? Direito de modificar o contrato de trabalho de forma unilateral, sendo uma alteração lícita em virtude do seu poder de mando e gestão. Isso é o jus variandi, é que o empregador, munido do seu poder de mando e gestão, já que ele é o dono do negócio, o princípio da alteridade diz que a ele, somente a ele, pertence os riscos da atividade econômica que ele exerce, né? Ele pode ter esse poder diretivo, poder de comando, poder de gestão, e fazer pequenas alterações no contrato de trabalho, desde que essas alterações não tragam, obviamente, um prejuízo visível para o contrato de trabalho. Só que nesse caso há uma permissividade jurisprudencial no seguinte sentido: se eu tiro ele da jornada noturna e coloco ele na jornada diurna, ele vai ganhar mais em saúde, né? Em detrimento, inclusive, aí da questão da perda pecuniária. A perda pecuniária aí seria algo de só menos importância, tá? Então, em virtude da proteção à saúde do obreiro. Porque quem trabalha à noite é comprovado cientificamente que tem perda na sua qualidade de vida. Então, tirar ele de uma jornada noturna para colocar ele numa jornada diurna, mesmo que seja unilateralmente e com a perda do seu adicional, é uma alteração lícita, ok? Sei que eu falo demais, gente, porque às vezes eu me empolgo nos exemplos. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar uma outra alteração objetiva. Preste atenção. No trabalho, no material que eu mandei para vocês, aí tá com uma alteração subjetiva. Façam aí a modificação. A transferência de empregado, transferência do local da prestação de serviço. Quando eu falo em local, eu estou falando em alteração objetiva e não subjetiva, tá certo? Então, a transferência de empregado se inclui aí nas alterações objetivas do contrato de trabalho. E aí, meu povo, a gente vai fazer uma análise do artigo 469. 469 eu vou fazer nesse vídeo daqui só uma análise do caput, tá? Para depois as exceções a gente trabalhar em outro vídeo. Porque, veja bem, quando eu modifico o local da prestação de serviço com relação a um empregado de um local para outro, a gente tem no caput do 469 de que essa alteração ela só pode ser feita com a anuência do empregado. A transferência do empregado, ela via de regra tem que ser bilateral e não pode resultar prejuízos ao obreiro. Então, cai na mesma esteira do artigo 468, tá? Na mesma esteira. Então, é necessário que a gente saiba que o caput também traz outro fator preponderante, que ele diz que transferência de empregado só ocorre verdadeiramente na acepção jurídica do termo se houver mudança de domicílio. Por exemplo, se eu moro em Vitória e o meu empregador me colocou para trabalhar em Glória, ele me transferiu para trabalhar em Glória, se eu continuo morando em Vitória e estou indo trabalhar lá, ainda morando em Vitória, não houve transferência de empregados. Tá certo? Tem que acarretar mudança de domicílio. Eu tenho que pegar a minha família e ir para Glória. Morar em Glória. Então, a gente parte do pressuposto de que essa transferência de empregado está condicionada
a alteração também do domicílio do empregado para ser considerado transferência de empregado, segundo o caput do artigo 469 da CLT, ok? Vídeo que vem agora, o próximo vídeo, vai trabalhar as exceções. Quando é que o empregador poderá fazer uma transferência de empregado de forma unilateral, tá? Então, a regra é que seja bilateralmente. Todavia, essa regra, com toda certeza, nunca é perguntada em prova. O que cai na sua prova são as exceções dos 3 parágrafos que tratam o artigo 469. Até o próximo vídeo, meu povo. Se Deus quiser.